Você já ficou numa relação muito tempo depois de saber que deveria sair dela? Já sentiu mais medo de estar sozinha do que continuar sendo infeliz? Já organizou toda a sua identidade à volta do papel de esposa, namorada, parceira, a ponto de não saber mais quem seria sem isso, sem o parceiro? Se você respondeu sim a essas perguntas, hoje vamos a fundo na versão mais controlada e mais socialmente aceita do apego ansioso. E vamos fazê-la através da deusa Hera. Eu me chamo Diane Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vinda ao podcast Como uma Deusa. Já partilhei com vocês, num episódio anterior, a história de Beatriz, casada há 18 anos com um homem que a tinha deixado de ver de verdade. Hoje, quero voltar a essa história com uma pergunta diferente. Por que Beatriz, sabendo racionalmente que a relação já não a nutria mais, ainda assim não conseguia sair dela? A resposta para isso está no apego. E é sobre isso que vamos falar hoje. Era e a origem do apego ansioso, com o controle. Já conhecemos Hera, a rainha traída repetidamente por Zeus, que permanece não por ingenuidade, mas porque o seu lugar como esposa é o pilar central da sua identidade. Hoje, olhamos para esse mito através da lente do apego. Existe uma variação do apego ansioso que se distingue da de Perséfone por um elemento adicional, o controle. Enquanto o apego ansioso busca frequentemente a garantia de que se é amada e teme o abandono de forma quase indefesa, essa variação desenvolve estratégias ativas para gerir e controlar o vínculo, para garantir ativamente que ele não se desfaça. Isso instala-se tipicamente em ambientes onde a estabilidade externa era valorizada acima do bem-estar emocional interno, onde manter as aparências, preservar a estrutura familiar, era ensinado, diretamente ou indiretamente, como mais importante do que a autenticidade. A criança aprende que o papel importa mais do que o sentimento e cresce organizando toda a sua identidade adulta à volta desses papéis. A esposa, a mãe, a parceira, em vez de uma identidade em volta de si mesma. Se ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, o quiz gratuito no site do Instituto Libertário tem 7 perguntas e o resultado chega no seu e-mail. O link está aqui abaixo na descrição. Como o apego ansioso com o controle de Hera se parece na vida real? Esse padrão manifesta-se através de formas muito específicas. E a primeira delas é a fusão entre a identidade e o papel relacional. A pergunta "quem sou eu?" recebe para esta mulher uma resposta quase automática. Esposa de, mãe de, parceiro de. Quando a relação está bem, ela se sente bem. Quando a relação está mal ou em crise, a crise não é apenas relacional, é existencial. A segunda forma é a gestão ativa da imagem do vínculo. Ao contrário de Perséfone, que se torna passiva e pequena, a mulher com este padrão frequentemente investe muita energia em manter as aparências, perante a família, os amigos, as redes sociais. O vínculo precisa parecer sólido, mesmo quando por dentro está desmoronando. E a terceira forma é a raiva deslocada. Quando a dor da relação se torna insuportável, essa mulher raramente dirige a fonte real, que deveria ser ao próprio vínculo. Ao invés disso, a raiva desloca-se para as rivais reais ou imaginadas, para os seus filhos, para as amigas, que não percebem a situação, diz ela. É seguro atacar em qualquer direção, do que controlar, do que confrontar a possibilidade de que o próprio vínculo, a própria identidade, estejam equivocados. E aqui está a ligação com o apego. Este controle de tudo, a gestão da imagem, a permanência a qualquer custo, a raiva deslocada, serve no fundo a mesma função que a hipervigilância de Perséfone. Tentar garantir, através do esforço, que o vínculo não se perca. A diferença é que aqui
O esforço é dirigido para fora, para gerir a relação, ao invés de para dentro, tentando gerir a própria ansiedade. Voltamos a Beatriz. Ao explorarmos a sua história com mais profundidade, tornou-se muito claro que sua família de origem media muito sucesso pela estabilidade aparente do casamento dos pais, que sabíamos depois escondia uma distância emocional profunda há décadas. Beatriz cresceu aprendendo que um casamento de sucesso era um casamento que durava, independente do que acontecesse por dentro, e trouxe essa equação sem perceber para o seu próprio casamento. O trabalho que fizemos não foi levá-la a deixar de decidir ficar ou sair. Essa nunca foi a pergunta certa no início. A pergunta certa foi: quem sou eu para além desse papel? De esposa, de parceira, de namorada. Começamos por coisas pequenas, uma atividade que ela sempre tinha querido fazer, mas nunca priorizava. Uma opinião que nunca tinha expressado, abertamente, por medo de criar uma tensão na casa. Um dia inteiro planejado só à volta do que ela queria, sem consultar ninguém. Meses depois, Beatriz ainda estava casada, mas escreveu algo que mudou profundamente. Pela primeira vez em quase 20 anos, sentia que a decisão de ficar era realmente sua. Não uma consequência automática de não saber quem seria de outra forma. Ela não tinha resolvido o casamento. Ela tinha encontrado a si mesma dentro e fora dele. Se a história de Beatriz ressoou, o Quiz das Deusas pode ajudar a confirmar se é mesmo era e o apego ansioso com controle que estão a operar na sua vida. O link está na descrição. O caminho de regulação para a era, para trabalhar esse padrão, não significa abandonar o compromisso, nem tornar-se instável nas relações. Significa separar com clareza a identidade pessoal do papel relacional. Existem 3 movimentos concretos que podem nos ajudar nisso. O primeiro deles é nomear regularmente quem você é fora de qualquer relação. Os seus interesses, as suas opiniões, os seus sonhos, o que existiam antes dessa relação e que continuariam a existir se ela terminasse. A segunda forma é notar quando a gestão da imagem substitui a honestidade. Perguntar-se: estou agindo para preservar a relação real ou para preservar a aparência dela? E a terceira forma é praticar a raiva dirigida à fonte correta. Quando sentir irritação ou dor, antes de direcionar para outras pessoas, pergunte-se: o que realmente me magoou aqui? E com quem eu preciso, de fato, falar sobre isso diretamente? Era integrada, continua a valorizar o compromisso e a lealdade. E isso são dons genuínos dessa faceta do feminino. Mas escolhe ficar porque quer, não porque teme quem seria se saísse. E essa escolha consciente muda completamente a qualidade da relação, fique ela para sempre ou não. Hoje, aprofundamos era, através do apego ansioso com controle. Se esse padrão ressoou, a proposta para essa semana é muito simples. Escreva 3 coisas que a definem, completamente à parte de qualquer relação que tenha na sua vida. O e-book Como uma Deusa está disponível no link da descrição. Lá temos um capítulo só sobre era, que pode te ajudar a aprofundar mais sobre isso. E se você sente que esse padrão está a custar mais do que consegue administrar sozinha, a Sessão das Deusas foi criada para isso. O link para marcar está aqui na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Ártemis e o apego evitativo. A sua história começa exatamente onde a repetição termina. Até o próximo episódio.